Amém. Tem uma palavra ali que está no livro de Mateus, eu vou ler aqui na versão NVI. No livro de Mateus, o capítulo 11, o versículo 28 até o 30, a gente vai ler, diz assim, ó, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui são palavras de Jesus, né? A gente vai ver que os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai relatar a passagem do nosso Senhor nessa terra. Enquanto ele caminhava, Jesus ele sempre manifestava não só o seu poder, a sua glória, curando, ali libertando, ressuscitando, mas também ele levava a palavra. A palavra, ele era a palavra, né? João vai falar que o verbo se fez carne, Jesus é a palavra, né? E aqui, nesse momento, Jesus ele está ali com muitos à sua volta, o seu ministério foi rodeado de pessoas à sua volta, e é um convite no qual Jesus faz algumas vezes ali, a gente vai ver no livro de João também, Jesus ali em Jerusalém, ele vai falar, vinde todos vocês que estão com sede, vinde a mim. E aqui especificamente nesse versículo, nesse 28, Jesus ele nos faz um convite, vinde a mim todos vocês que estão cansados, né, sobrecarregados. O que tem nos cansado, né? A gente vem de dias cansativos, a gente vem de pressões que muitas vezes a própria situação externa, né, nos pressiona, mas também há algumas pressões internas que nos deixam muitas vezes ou para baixo ou paralisado. Jesus ele é aquele que ele sabe tanto do nosso exterior, as coisas que acontecem à nossa volta, quanto ao nosso interior. Ele é o único que conhece o homem por inteiro. A gente sabe que o cansar vai sempre nos acompanhar. É só lembrar a queda ali do homem, né? Adão pecou e ali Deus ele fala que com o suor do seu rosto ele ia conquistar ali, né, o seu alimento, o seu dia a dia. Então, o cansaço ele vai ser parte da nossa vida. Porém, há cansaços que nos sobrecarregam. Jesus ele é aquele que tem o poder de nos aliviar de qualquer situação, seja ela uma situação exteriormente, interiormente, mas Jesus é o único que conhece a nossa alma. Jesus ele é o que criou a nós, né? A Bíblia fala que ele nos formou à sua imagem e semelhança. E 3 pontos aqui que a gente percebe é que Jesus ele realmente ele deseja que a gente se achegue a ele, né? Algo que Jesus ele tem muito e sempre ele vai fazer, ele é cordial. Jesus ele é cordial, Jesus ele nunca vai chegar arrombando a porta ou da sua casa ou da sua vida. Apesar dele poder fazer isso, ele tem poder sobre todas as coisas. Tudo é dele, a Bíblia fala, e tudo é para ele. Mas relacionamento com o homem precisa que a gente abra o coração. É fácil a gente lembrar de um texto lá em Apocalipse, onde uma igreja consegue deixar Jesus para fora. Jesus fala que eis que estou à porta e bato. Dá para entender ali claramente que Jesus ele esteve à porta o tempo todo daquela igreja, porque aquela igreja já não recebia mais ele. E quantas vezes, né, nós somos assim? Nós servimos ao Senhor, caminhamos com o Senhor, até caminhamos diariamente nas nossas rotinas, indo à igreja, trabalhando, mas nós não convidamos o Senhor para estar junto conosco. Essa é a verdade. Muitos dos nossos cansaços, muitas das nossas cargas, são porque nós não convidamos o Senhor para participar do dia a dia
com a gente. A Bíblia vai falar que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A gente sabe disso. Antes de você acordar, levantar da sua cama, Jesus já está ali, já ao seu lado, esperando você convidar ele para participar do seu dia. Antes de acordar, Deus já preparou uma misericórdia que se renova a cada manhã na sua vida. E isso acontece todos os dias. Porém, nós temos a oportunidade a cada manhã de convidar o Senhor a caminhar conosco no nosso dia. A Bíblia fala no Salmo 91 que Ele é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege. O Salmo 23 vai falar que o Senhor é o nosso pastor. Do que nós poderíamos ter falta? Nós sabemos de todos os atributos de Deus. Nós sabemos e pela palavra nós podemos conhecer a cada dia mais o poder de Deus, os atributos de Deus, as feitorias de Deus e principalmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a escolha em convidar Ele para participar continua sendo nossa. Nós sabemos que há um livre-arbítrio. Deus, apesar de ter tudo em suas mãos, até a sua própria vida, Ele não pode fazer nada que você não permita que Ele faça. Até o clamor que brota do nosso interior, a Bíblia vai falar que parte dele, né? A gente fala, eu aceitei a Jesus, mas na verdade foi Ele que nos convidou antes. Vinde a mim. Quando você aceitou a Jesus, você que teve um encontro com Jesus já, você vai lembrar que você teve ali uma experiência com o Senhor. Mas foi Ele que te convidou. Jesus, Ele sempre esteve à porta. Ele sempre está à porta. Mas o desejo do Senhor é participar todos os dias de nossa vida. Nesse texto, ele vai falar sobre o alívio que ele pode dar imediato. Quanto de nós, no nosso dia a dia, nós temos buscado alívio. Alívio para a alma, né? Alívio imediato. Nós vivemos em um mundo que hoje tem muitos mestres que ensinam a forma de viver mais saudável, a forma de viver de forma mais inteligente, a forma de avançar, a forma de desbravar novos horizontes, né? E nós ouvimos essas pessoas. É fácil nós abrirmos nosso celular e ver pessoas relevantes, né? Pessoas de nome que ainda nos ensina. E muitas vezes nós até pagamos, né, para ser ensinado por pessoas assim. E Jesus, ele nunca cobrou nada da gente. Jesus, ele é o que sabe do ontem, ele sabe do hoje, e ele é o único na face dessa terra e em todo um planeta, no mundo, o que vai acontecer amanhã. Ele é o único que sabe. Os nossos passos de amanhã pertencem ao Senhor, né? E muitas vezes nós não buscamos esse alívio, esse descanso com a pessoa correta. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode tirar o seu cansaço. Jesus Cristo é o único que pode te aliviar neste momento. E é um alívio imediato. Ele quer fazer isso. Ao ponto que você acredita nesse versículo e aceita esse convite, vinde a mim, ele já começa a operar dentro do seu coração. Ele já começa a operar dentro da sua vida. Ele já começa a operar dentro da sua casa. Ele já começa a operar dentro do seu serviço. Ele já começa a operar aonde é necessário. Mas cabe a mim e a você aceitar esse convite. Jesus vai falar ali também no versículo de Mateus, o versículo 29, ele fala assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Esse jugo, a gente vai lembrar muito bem, talvez os novos de hoje não se recordam muito, né, pastor Nel? Mas esse jugo que Jesus está relatando é aquele jugo das pareias de boi, né? Os bois que aravam a terra antigamente, ali eles tinham um jugo, né? Algo ficava sobre os pescoços dos boi ali, que facilitava ali o uso da ferramenta, né, para arar a terra.
E muitas vezes era um boi, mas também havia uma pareia de 3, 4 bois ali. Um ajudava o outro para que aquela terra fosse arada e ali pudesse se plantar algo novo. E isso Jesus fazia. Jesus utilizava em suas palavras o que ele continua fazendo até hoje. Ele utilizava em sua época aqui na terra, na época que ele esteve aqui, ele utilizava de formas fáceis de entender. Jesus, quando fala para a gente buscar o reino dos céus em primeiro lugar, ele vai falar, ó, vejam as aves dos céus. Né? Tinham muitas aves ali à sua volta. E ele fala para as multidões, olha as aves dos céus, elas têm o que comer, o Pai a alimenta. Olha as plantas do campo, elas não trabalham nem tecem, mas olha a perfeição, olha a beleza. Então Jesus sempre utilizou de formas fáceis para que as pessoas pudessem entender. Então quando você olha para a tecnologia de hoje, o IA, o AI, a inteligência artificial, você acha que Jesus não sabe disso?